Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Rápido. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de raciocínio lógico matemático com foco no concurso do INSS de 2022. Como vocês já sabem, aqui no canal nós teremos um vídeo para cada assunto de raciocínio lógico matemático do edital. E em cada vídeo eu passo tanto a parte teórica quanto a parte prática com algumas questões. Então vocês conseguem ver de fato como esses assuntos caem em prova. Então fiquem ligados no canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também vão fazer a prova, assistam aos vídeos até o final para não perderem nenhum detalhe e não se esqueçam de ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas aulas. Essa daqui é a aula 3, porém caso você ainda não tenha assistido às aulas anteriores, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na aula de hoje nós vamos ver sentenças abertas, então bora para a aula. Pessoal, eu vou explicar para vocês o que são as sentenças abertas, mas também é importante que vocês saibam o que são as sentenças fechadas, então eu vou explicar brevemente o que são as duas para vocês, tá bom? As sentenças abertas são sentenças que possuem variável, e a variável impossibilita avaliar a sentença como verdadeira ou falso. E para ser uma proposição, a gente já viu nas aulas anteriores que a sentença ela precisa conseguir ser avaliada como verdadeira ou falsa. Ou seja, a gente consegue concluir aqui que as sentenças abertas elas não podem ser proposições. Já as sentenças fechadas, elas não possuem nenhuma variável. Todas as informações são bem claras. Então as sentenças fechadas sim são proposições. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Ele é professor. Ele quem, pessoal? A gente não sabe quem é ele. Então a gente não consegue avaliar isso como verdadeiro ou falso. Ou seja, isso não é uma proposição, ou seja, isso é uma sentença aberta. Lembrem sempre disso, pessoal. Sentenças abertas não são proposições. As sentenças fechadas são proposições. Por exemplo, aqui, ó. Marcos é professor. Percebam que é quase a mesma coisa. Porém, aqui diz ele. Ele quem? A gente não consegue avaliar como verdadeiro ou falso. Já aqui, ó, diz Marcos. Então, a gente consegue sim avaliar como verdadeiro ou falso. Por isso, aqui sim é uma proposição. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. X mais 5 é igual a 10. Pessoal, a gente não consegue avaliar isso como verdadeiro ou falso, porque a gente não sabe quanto vale o X. Então, como a gente vai saber se é verdadeiro ou falso? Quando a gente não consegue julgar como verdadeiro ou falso, é uma sentença aberta, ou seja, não é uma proposição. E esse exemplo aqui, ó. 5 mais 5 é igual a 10. Pessoal, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, percebe que quando a gente consegue julgar como verdadeiro ou falso, é uma sentença fechada? E aí sim é uma proposição. Perceberam a diferença? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. X mais 3 é igual a 5. Pessoal, de novo, ó. Quanto que vale o X? A gente não sabe. Então, como a gente vai julgar como verdadeiro ou falso? Ou seja, isso aqui é uma sentença aberta e não é uma proposição. Já esse exemplo aqui, ó. 3 mais 3 é igual a 5. Pessoal, tá errado, né? 3 mais 3 é igual a 6. Ou seja, isso aqui é uma sentença fechada e é sim uma proposição, que a gente consegue julgar como falsa. Perceberam a diferença? Agora que vocês já sabem exatamente o que são sentenças abertas e o que são sentenças fechadas, a gente já pode fazer alguns exercícios. Então, bora lá. Pessoal, eu separei duas questões para a aula de hoje. E essa primeira questão aqui diz: analise as sentenças a seguir e classifique-as em abertas ou fechadas. Essas sentenças aqui, ó, são 4 sentenças. E nós temos que classificá-las como abertas ou fechadas. Então vamos lá. Essa primeira aqui, ó, diz que x menos 3 é igual a 4. Pessoal, se a gente não sabe quanto vale x, a gente não consegue avaliar como verdadeira ou falsa. Ou seja, é uma sentença aberta. Vamos ver a número 2 aqui, ó. Paulo Freire foi presidente da Coreia do Norte. Pessoal, isso sim a gente consegue julgar como verdadeiro ou como falso. Então é uma sentença fechada. Vamos ver a número 3. Ela é bonita. Ela quem, pessoal? A gente não sabe quem é ela. Então é uma sentença aberta. Vamos ver a 4. Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Isso sim, pessoal, a gente consegue julgar como verdadeiro ou falso. Então é uma sentença fechada. Continuando o enunciado, aqui diz, ó. A seguir, assinale a sequência correta da classificação das sentenças. Qual opção tem essa ordem aqui que a gente achou? Aberta, fechada, aberta, fechada. Aqui, ó, a letra B. Aberta, fechada, aberta, fechada. Então, a resposta correta, letra B. Chegamos na última questão da aula de hoje, e essa questão aqui diz: são exemplos de proposições. Pessoal, vamos recapitular aqui, ó. A gente viu que as sentenças abertas, elas não são proposições, porque elas não
não podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. E nós vimos que as sentenças fechadas, aí sim, elas são proposições, porque elas podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Então, pessoal, para ser uma proposição, ela precisa ser uma sentença fechada. Então, vamos ver aqui, quais desses exemplos aqui, 1, 2 e 3, são proposições, ou seja, quais delas estão corretas. 2 vezes 2 é igual a 6. Pessoal, 2 vezes 2 é igual a 4. Mas a gente consegue julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. No caso, esse daqui é falso. Então, sim, é uma sentença fechada. Vamos ver a 2. X mais 2 é igual a 0. Pessoal, a gente não sabe quanto que é x. Então, a gente não consegue avaliar como verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é uma sentença aberta. Vamos ver a 3. W mais Z é igual a Y. Pessoal, a gente não consegue avaliar nada com isso aqui. A gente não sabe quanto é W, a gente não sabe quanto é Z e a gente não sabe quanto é Y. Como a gente vai julgar como verdadeiro ou falso? Não tem como, né? Então, isso aqui também é uma sentença aberta. E para ser uma proposição, para estar correto aqui, ela precisa ser uma sentença fechada. Somente as sentenças fechadas são proposições. Qual é a única aqui, que é uma sentença fechada? É a 1, apenas a 1. E qual das opções diz aqui apenas 1? A opção A. Então, a resposta correta aqui, é a letra A, apenas 1. Pessoal, se vocês gostaram da aula de hoje e acharam que aprenderam alguma coisa, se inscrevam no canal, cliquem no like, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também vão fazer a prova do INSS e não se esqueçam de ativar o sininho para receberem as notificações das próximas aulas, beleza? O próximo vídeo vai ser a aula 4, então até lá!